Vamos para mais um episódio! Eu estou num conjunto de beleza. Primeiro de tudo, a unha não foi de propósito. A cor da unha combinar com o tricô, porque eu nem esperava usar tricô hoje. E aí, inclusive, fica a dica. As pessoas ainda que não acreditam em Deus, a previsão de hoje tava para ser calor. E aí eu pensei ontem na oração, por que não pedir na intenção que faça frio? Meu Deus é o Deus do impossível. Ele que manda no tempo, então por que não? Ai, aqui estamos, feliz, de cabelo solto, tricô sem suar. Eu fiquei tão feliz que eu falei, eu vou até passar um batom que combine com esses tons terrosos que eu tô usando. Pois é, felicíssimo. Inclusive, esse cabelo já cresceu, né, gente? Tá vendo porque a gente não pode ter medo de cortar cabelo? O cabelo cresce, e cresce muito, inclusive. Mas isso não é uma reclamação. Oi, gente, como vocês estão? Vocês gostaram do conteúdo da semana passada? Foi um conteúdo profissional, porém com um toquezinho de humanidade, porque as pessoas estão deixando pra lá a empatia. As pessoas esquecem que o mundo dá voltas e que hoje a gente tá podendo ajudar, mas amanhã talvez a gente esteja precisando dessa ajuda. E honestamente, a gente tem que fazer, quando a gente fala, né, fazer o bem sem olhar a quem, é sem também esperar nada em troca. Então também não é fazer o bem esperando que amanhã você receba uma baita recompensa por ter feito aquilo, né? Vamos também colocar cada coisa no seu lugar. Quer dizer, como uma bela cristã que sou, tenho que, acho importante deixar isso bem claro. A gente tem que fazer porque é o certo a se fazer, não porque é bonito ou tem que se mostrar e etc. Apesar que, honestamente, eu sou do time que não importa se você tá fazendo pra se mostrar, quer dizer, é da conta de cada um, óbvio, mas o importante é você fazer o bem. Então, tem muita gente que julga de: "Ai, tá ajudando, mas é só pra aparecer". Ah, então que ajude, ajude mais, né. Então, que apareça, porque a conta do motivo do porquê que ele tá fazendo, aí ele acerta com Deus e ele lá no paraíso, entendeu? Lá no purgatório. Aí já não é problema meu, mas o importante é fazer o bem. Então, é sobre isso. Ai, gente, tô adorando até essa cor que tá ficando no cenário, porque geralmente fica mais claro, é porque geralmente bate sol. Eu tô feliz, me julguem. Eu sei, eu tenho filhas plantas, elas precisam fazer fotossíntese, mas eu também gosto quando elas tomam banho de um ar puro, que o ar tá muito melhor em São Paulo. Mas vamos ao tema de hoje. Hoje vamos falar sobre lançamento. Ai, gente, esqueçam o rolê do 3 em 7 ou 6 em 7, né, que gurus do marketing falam. Não, a gente vai falar de lançamento de verdade. Apesar que vamos um ponto aqui bem importante, não sei se eu já falei, mas eu acho que é válido. Uma vez eu fiz, aquela parte gratuita, que é uma semana, eu acho, de lives e tal, e eu acompanhei pra ver do que se tratava. Porque uma vez eu recebi uma proposta de vaga de emprego, uns anos atrás, e a pessoa perguntou se eu sabia esse método. E eu não vou citar nomes, porque eu acho que não vem ao caso. Gurus do marketing, inclusive, são todos iguais, então nem preciso citar nomes. Vocês sabem de que eu tô falando. Que aparecem vários. E aí, inclusive, agora eu vou explicar por quê. O que acontece? Eu participei pra ver do que se tratava, porque como eu já falei diversas vezes aqui e eu reafirmo, a gente não pode julgar antes de conhecer. Comida, coisas, pessoas. É claro que assim, os gurus do marketing eu não conheço, porque, né, zero interesse. Mas eu fui atrás para entender a metodologia que eles usavam. E o que que eu entendi, né? Nessa semana eles apresentam as introduções de um pouco de tudo. É claro que não dá para, eles inclusive falam que não dá para se basear nisso para seguir com a metodologia e para dizer que funciona e etc. Mas eles introduzem o que que vai ser abordado no curso que eles vendem, né? E aí depois do curso e tal. O que que eu entendi? Que eles apresentam, pelo menos o que eu acompanhei, ele apresentou a estrutura do curso, como seria, como funcionaria as etapas de aprendizado. E eu me surpreendi porque é o que de fato funciona, é o real, é o que de fato a gente precisa aplicar. Mas, com- confessando que é o real não é imediatismo. Então eu concluí que realmente o 6 em 7, que pra quem não sabe, que eu acho difícil, mas pra quem não sabe, o 6 em 7 é fazer 7 milhões em 6 dias.
Ou ao contrário, 6 milhões em 7 dias. Mas enfim, é fazer grande fortuna em pouco tempo. E isso não existe. Imediatismo não existe. Milagres não existem. Quer dizer, milagres existem. Quando você pede a Deus, não quando você pede pra um guru. Mas na internet, falando do digital, não existe. Não existe. É claro que existe a possibilidade de você viralizar e dar um boom, mas esse boom não vai se manter, porque as pessoas vieram atrás por conta de uma viralização. E depois que ele cai, depois que passa, às vezes dias, às vezes horas depois, os seguidores começam a cair. Porque, primeiro, ninguém vai ficar repetindo o mesmo conteúdo sempre, porque é maçante e os próprios seguidores não vão gostar, tá? Eu já comentei aqui uma vez, mas eu vou reafirmar porque é outra coisa que é muito importante. Uma vez esse menino, quando ele viralizou com o meme Pfizer na pandemia, ele foi cobrado de fazer mais vídeos naquele estilo. E aí, depois de uns dias que ele tinha viralizado com aquilo, ele falou: Gente, eu não vou. Tem muita gente me pedindo. Já era comediante, só que tava, né, tentando vencer na vida com a arte. E aí ele viralizou, e aí a galera começou a pedir mais do mesmo. E ele falou: Gente, eu não vou. Primeiro porque vai ficar chato. Vai ficar chato pra mim e vai ficar chato pra quem tá vendo. Então, no começo, as pessoas vão até gostar, porque foi assim que me encontraram. Mas depois, as próprias pessoas que me pediram vai ver que vai ficar chato. Então, não vou continuar. Eu vou aproveitar esse boom para mostrar o meu trabalho. E aí, os que permanecerem, eu sei que é porque realmente eu sou muito bom no que eu faço, tal. E se não permanecerem, talvez seja a hora de eu rever o que que eu tô, o foco da minha vida, o foco do meu trabalho, etc. Então, quando ele falou isso, eu me impactei muito, porque eu pensei, cara, é sobre. Às vezes a pessoa viraliza. E por mais que ela se esforce muito, ela não vai conseguir manter aquele boom. E não é porque ela é ruim, não é porque o que ela faz não é legal, ou porque as pessoas já se cansaram dela. É porque aquele estilo viralizou por um motivo. Quer ver uma prova disso? Até as meninas que fazem trend de maquiagens com aquelas transições maravilhosas, até elas entendem isso, porque tudo bem, elas continuam com esse conteúdo de transições muito legais. Mas elas começam a buscar estilos novos. Porque fazer o mesmo sempre é maçante. Uma hora cansa. Então tem a fase de um tema específico, então princesas, unicórnios ou qualquer coisa assim artística, que é mais elaborado, mais complicado e tal. E aí rende muito conteúdo, que rende bastidor, rende construção, que é enquanto você está gravando ainda, rende as gravações que você construiu, que você fez, que eu acho muito incrível, inclusive. Eu acho que é de um talento que, não dá pra estimar, assim. Eu gosto muito de acompanhar. Gosto de me maquiar? Não, mas eu amo ver esses vídeos porque eu acho de um talento maravilhoso. E eu sempre fico impactada com o tempo que elas falam que gastam. Tipo, eu fiz em 4 dias. Eu sigo um menino que faz, o Gustas, e ele fala assim: esse aqui demorou 3 dias porque eu fiquei 2 dias sem dormir. Gente, é de uma dedicação. E eu entendo que não é só uma questão de para chamar atenção ou esforço e tal. É porque às vezes não. Cortar o raciocínio do que você tá fazendo, seja o que for, é muito ruim. Então, às vezes, compensa mais a pessoa fazer direto, principalmente se isso significa, né, 2 dias sem dormir, não recomendo, mas do que você ter que parar para continuar no dia seguinte. Então você já tá lá no seu raciocínio, qual é a sequência de transições que você tem que fazer, qual é a próxima maquiagem. Às vezes você intercala entre uma simples e uma mais elaborada, então você consegue administrar melhor e etc. Então, assim, são coisas que só você fazendo você entende. Então, não dá pra ficar fazendo mais o mesmo o tempo todo. Então, e a parte dessa parte da viralização, e aprenda que só viralizar também não é o fundamental, o essencial, talvez. Eu já comentei isso também no episódio, viralizar nem necessariamente é sempre bom. E eu não vou entrar muito a fundo porque eu já falei um pouco disso no outro episódio. Mas se não houver algum milagre nesse sentido, alguma coisa muito surpreendente que você nunca dá conta, a coisa que eu mais ouço é isso, dos influenciadores que do nada viralizam, que não esperavam. Nunca é, eu fiz pra viralizar. É sempre nossa, foi muito sem querer.
A própria Camila Pudim, que viralizou com aquela trend do Aloca, que, né, que é a transição indiana, da maquiagem indiana e etc. Ela mesma falou que se surpreendeu. Porque ela fez a trend, porque tava todo, os seguidores estavam pedindo, ela também gosta muito, né, do trabalho e tal, e ela falou: "Ah, eu vou fazer". Ela não esperava, inclusive os 3 minutos mais caros da vida dela, porque por conta de 3 minutos do vídeo ela não conseguiu monetizar aquele vídeo no TikTok. Então, assim, geralmente é sem querer. Por mais que você. É difícil você falar sem querer, porque às vezes você passa a vida se dedicando para aquilo. Então, sem querer até que ponto? Porque eu tô me dedicando há muitos anos para que isso acontecesse. Então, tem esses poréns, assim, sabe? Mas enfim, não conte com milagres, não conte com a viralização, porque até se acontecer, a gente não sabe se vai ser para o bem ou para o mal. Então, se esforce para fazer o certo. E aí o que acontece? Priscila, mas se você está me falando que os gurus ensinam correto, por que não devo segui-los e seguir o que eles falam ou comprar os cursos deles, etc? Porque eles falam o seguinte: faça um curso e faça o 6 em 7. Não fez os 7 milhões em tantos dias? Venda o curso. Venda o curso que você também vai lucrar. E eles ganham mais dinheiro vendendo os cursos do que fazendo o milagre prometido. Gente, no digital, não existe milagre. Não existe imediatismo. Não existe para ontem. Eu sei que é muito ruim ouvir isso, ou às vezes vocês podem até pensar que eu tô meio louca de falar isso, porque no mundo digital é geralmente tudo para ontem e tudo muito rápido. E, mas tem empresas que conseguem isso em dias, em horas, etc. Mas existe toda uma caminhada. Então, digital é tempo. É tempo para você mostrar para o algoritmo que você está levando ele a sério. É tempo para você acompanhar as mudanças que o algoritmo possui. É tempo para você ir adaptando conforme o seu público gosta de verdade ou não, sem comprar números, dados, KPIs e etc, tá? E eu tô falando isso porque essa técnica de lançamento que eu vou aplicar e ensinar aqui para vocês agora, que eu vou mostrar para vocês agora, ela fala um pouco sobre isso. Sobre é o certo a se fazer, mas talvez ela só funcione se o seu perfil já está trabalhado, com uma boa estruturação. E o que que é uma boa estruturação? É um tempo que você trabalhou, se dedicou e fez tudo que precisava fazer. Porque se o seu perfil tiver seguidores comprados, se o seu perfil tiver engajamento comprado, quando você combina comentários num grupo de engajamento, que eu já expliquei aqui também, quando você aplica esse tipo de técnicas que, né, que é para furar fila, o lançamento de verdade não vai funcionar. E aí você vai culpar que foi a Priscila que ensinou errado. Ou algum lugar que você conhece aí que você seguiu, um lugar conceituado, tipo o blog que eu passei pra vocês da Rock Content, por exemplo, que é de conteúdo massa, legal, como se fosse culpa deles não ensinar corretamente ou algo do gênero. E não, não é, porque o seu perfil já tá todo errado, já tá todo, né? Você não aplicou as ferramentas corretas que você tem que aplicar no dia a dia. Para isso funcionar, para um lançamento funcionar e você vender bastante, etc., você precisa lembrar que o dia a dia conta muito mais do que qualquer outra coisa. E o dia a dia é planejar conteúdo, é regular a subida de posts num determinado período, no intervalo de um dia, é todos os dias, 2 vezes ao dia. Gente, você não existe regra. E o seu perfil não vai ser igual ao do outro, mesmo que você esteja comparando com uma marca que seja do mesmo nicho. Não são as mesmas coisas. Pode até ser que atinja as mesmas pessoas porque é do mesmo interesse, mas não necessariamente vai acontecer exatamente isso. Você pode parar para seguir todos os seguidores dessa marca, nem todos vão te seguir de volta. Existem pessoas que é muito fiel à marca e só busca por outra quando o preço fala muito alto ou quando se decepciona com a marca. Eu digo por mim, e eu acho que muitas pessoas vão concordar. Existem serviços que eu não troco a mão de obra por nada nesse mundo. Minha cabeleireira mesmo, uma vez eu falei pra ela, você tá proibida de casar e mudar de país. Porque enquanto ela estiver em São Paulo, ela pode se mudar, ela pode mudar de salão 1000 vezes eu seguirei. Porque eu já fiz meu cabelo com outra cabeleireira e ela deixou meu cabelo, além de horroroso,
Ela deixou roxo e desbotou em dias. Na primeira lavagem já ficou verde. E essa cabeleireira, eu não só confio dela descolorir meu cabelo inteiro, como eu sei que ela vai me entregar um cabelo do jeito que eu pedi. Então, eu não vou trocar a mão de obra dela por nada. Meu design de sobrancelha, a mesma coisa. Eu encontrei ele faz poucos meses, que foi inclusive quando eu fui no salão e eu tenho muito medo, mas como eu me mudei uns tempos e tal, aí eu fiquei, poxa, eu tenho que encontrar alguém perto de mim. E aí eu fui no salão e minha sobrancelha estava horrível, e eu falei: "Cara, eu vou arriscar com ele, vou falar que eu só quero limpeza". É claro que toda limpeza tem designer, então cuidado, né, quando vocês falarem que o valor que a pessoa tá cobrando é barato, porque às vezes ela tá cobrando o preço que a pessoa tá cobrando é caro, porque às vezes ela tá cobrando até barato. Gente, todo design vai ter design. Todo, todo, todo. "Ah, mas é só limpeza que eu faço minha sobrancelha". Tá, mas se ele fizer sem design, vai ficar horrível. Vai ficar sem forma, sem vida, do jeito que você gosta, etc. Então tem. E aí eu fiz com ele, falei: "Só faz a limpeza", morrendo de medo, porque até na limpeza a pessoa pode cagar na sua sobrancelha. E ele arrasou, e ele arrasou. Eu confesso que na época eu fiquei triste por 2 razões. Primeiro, porque eu fiz no salão, não era tão perto de casa, então eu ia penar pra ir até lá. E segundo, que eu achei realmente um absurdo, assim, porque foi o dobro do valor que eu costumo pagar, o dobro, o dobro. E eu falei: "Poxa vida, o que que eu faço?", porque eu gostei muito dele, mas é muito caro. E aí eu passei a seguir ele, e ele anunciou que estava atendendo a domicílio. E quando eu perguntei o valor, estava muito mais em conta. Então, assim, foi 2 tiros numa cajadada só, porque ele ele resolveu meu problema que eu estava longe do salão e ele viria até a minha casa. E a segunda coisa seria que ele cobrou mais em conta para fazer em casa. Então, assim, foi tudo perfeito. Foi tudo como deveria ser. Então, assim, valorizem, saibam valorizar esse tipo de coisa. Mulher que tá me ouvindo sabe que é assim. Mas eu acho que homem também. Eu acho que homem deve ter seus barbeiros preferidos. A pessoa que ele não troca por nada pra fazer a barba, pra fazer o cabelo, ou sei lá o que seja, assim. Acho que todo mundo tem isso. Ai, a marca que ama muito. Ai, eu só visto Nike. Ai, tênis pra mim só Adidas. Eu acho que existe muito disso. Então, significa que as concorrentes têm que então se eliminar porque nunca vai. Não, não significa isso, porque, de novo, existem fatores que fazem o consumidor mudar de ideia, seja valor, seja decepção. Pode acontecer muitas coisas, muitas coisas. Então, cuidado com o dia a dia de vocês. Por isso que eu bato tanto o martelo no planejamento. O planejamento é muito importante, porque é nessas horas aqui que faz a diferença. Porque um lançamento, você vai avaliar o seu perfil. Qual é o período do ano que mais faz sentido eu fazer um lançamento? Ai, quando eu tô embaixo em vendas, quando eu tô. Você tem que fazer vários lançamentos para você ver o que mais funciona, mas principalmente manter um fluxo de planejamento. Porque aí vai acontecer de você entender qual é o período, qual é o horário, qual o dia da semana, qual o mês. Tudo isso você só vai conseguir se você manter o seu perfil ativo e da forma correta. Ok? Dito isso, 20 minutos de bronca, vamos ao lançamento. Como fazer um lançamento? Eu sempre digo que tem algumas etapas que é importante seguir, mas primeiro de tudo, saiba identificar as personas. Lembra que personas é diferente de público. Uma coisa é o seu target, seu público-alvo. Ah, de 15 a 25 anos, mulheres, ou homens e mulheres, que, sei lá, e aí tem, que moram em São Paulo. Público-alvo, target, são dados demográficos. São dados muito. É isso, não tem certo e errado. É isso, sem vírgula. Entendeu? É sobre isso. Agora, quando a gente fala de persona, a gente tá falando de personalidades. Então, a gente tá falando. Eu vou me usar de novo como exemplo para vocês entenderem, mas pensando no meu serviço, eu posso buscar pessoas de 35 a 45. É geralmente uma faixa de dez anos, tá? Que é o ideal. Porque acima de 10 anos, a mentalidade da pessoa muda muito. É só você pensar por si só. Quando você tinha 20 anos, você tinha a mesma mentalidade que você tem hoje aos 30? Não.
Inclusive, eu brinco muito com isso, que as coisas que eu desejava aos 20 nem se comparam com as coisas que eu desejo aos 30. Eu julgava quando minha mãe ganhava pano de prato de presente de aniversário e coisas de casa, quando davam panela, ou quando meu pai falava, ai, sua mãe vive reclamando que o fogão tá velho, vou comprar um fogão novo. Eu achava o fim da vida, que eu falava, gente, pelo amor de Deus, é presente pra ela, se é de casamento, eu fico calada. Mas é de casa, não é de casamento, é dela. Então dá uma roupa, uma maquiagem, uma joia, sei lá, alguma coisa que ela usaria. Ou dá o dinheiro na mão dela e ela compra o que ela quiser. Mas minha mãe com o dinheiro na mão é o perigo, porque ela só compra verdura e mercado. Então é melhor dar o presente porque ela não gasta com coisa de casa. Mas hoje eu entendo ela, porque hoje eu ganho um Marinex de presente de aniversário, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Vão me dar uma toalha de banho, eu amei. Amei. Que é aquelas toalhas grandes, felpudas, gostosas de usar e etc. Amei. Então, assim, os gostos mudam. Então, usa uma faixa de 10 anos que é importante. E aí, ao invés de eu falar que é 25 ou 25 a 35 homens e mulheres de São Paulo. É que o meu poderia ser a nível nacional, mas eu vou colocar aqui São Paulo, e acabou. Na persona, eu já penso numa gerente. O nome dela é Mônica. Ela tem 45 anos, colocando na faixa, né, 35 anos. Ela é gerente de marketing. Ela tem uma dificuldade muito grande de encontrar parceiros para ajudá-la na questão de gerar comunidade, nutri-la e montar o seu planejamento. Por que que é tão difícil encontrar essa parceira ou parceiro? Porque geralmente as pessoas querem fazer tudo, então geralmente elas querem tomar o lugar da Mônica. Elas querem se tornar os gerentes. Então ela busca uma pessoa que queira parceria para auxiliá-la, porque enquanto ela cuida dos gastos, dos investimentos, dos dados, a outra pessoa vai cuidar de gerar a comunidade, de nutrir a comunidade, de crescer a comunidade, de criar campanhas, planejamento estratégico, porque tudo isso não é responsabilidade do gerente. Aí é onde, detalhe, ela é pós-graduada, ela tem formação XPTO, ela gosta de acessar Facebook, Instagram, mas ela acessa muito mais Instagram do que Facebook. Ela tem dificuldade de. Mal tem tempo de sair, mas ela gosta de sair de vez em nunca com os amigos, mas ela prefere ficar em casa. Ela faz muitos cursos EADs. Priscila, por que que todos esses detalhes são relevantes? E para você ter ideia de como montar, eu já ensinei aqui também. Vai no episódio que tá lá a persona que você vai identificar. Por que que é tão importante? Porque aí você vai saber trabalhar. Porque pensa o seguinte: eu vou trabalhar diretamente a dor da Mônica. Quais as chances dela não dar atenção para o que eu tô dizendo? São muito grandes. Porque ela já vai saber de cara que eu não quero tomar o lugar dela, que eu quero ajudá-la, que eu quero contribuir com o dia a dia dela. Então ela vai me ver, a minha consultoria, como possibilidade. Ela não vai ter receio de qualquer outra coisa. E, gente, de verdade, pode parecer besteira o que eu acabei de falar, ou que foi um exemplo qualquer que eu peguei, mas eu já trabalhei com muito gerente que tem medo. Essa é a palavra. Teve um cliente que eu tive, que eu tava trabalhando com ele, eu acho que há um mês ou menos, assim. Aí ele trocou o gerente. E ele pegou um gerente mais jovem, mais visionário, mais futurista, eu achei o máximo. Só que o tempo todo, tudo que eu tava conversando com esse gerente, tudo que eu tava trabalhando com ele, pra mim tava tudo ok. E o cliente começou a me questionar umas coisas que eu pensava, ué, mas eu passei isso pro gerente. E aí, quando eu parei pra conversar com a pessoa que tinha me contratado, que não era a pessoa que eu, né, que eu devia satisfação, ela começou a me falar que então, é porque o gerente não tá repassando. Ele tá querendo trazer uma equipe só dele, ele também tá com receio porque a pessoa estava gostando muito de você, do seu trabalho. Então existe muito isso no mercado, muito. Então, eu não queria esse cara como meu inimigo, eu queria ele como meu parceiro, porque as coisas que ele poderia entregar são completamente diferentes do que eu entregaria. Mas Priscila, você faz o serviço dele também? Também, eu ofereço esse serviço como um deles. Só que é muito
o valor modifica, porque uma coisa é eu efetuar uma tarefa e outra coisa é efetuar duas tarefas. Então, o valor modifica. Então, eu não tô aqui para te dizer que vale a pena me contratar no valor mais alto, porque ainda assim fica mais barato do que contratar duas pessoas. Não tô querendo trazer esse ponto. O ponto que eu quero trazer é que você tem que entender a dor do que o seu cliente passa, do que sua persona passa, para você saber atingir ela. Então, para um lançamento funcionar, entenda, compreenda, assim, a fundo qual é a sua persona. E, ó, nenhuma empresa tem apenas uma persona, tá? Faz o quantas você achar melhor. Por produto, por serviço, e para cada produto eu faria três ou quatro. Eu tenho uma professora da pós que não concorda, porque quanto mais persona, mais bagunça, mas eu acho que não. Porque cada cliente é um cliente. O cliente que te acha o seu atendimento super ótimo, excelente, porque, ai, se sentiu super bem tratado, vai ter o outro que vai falar que não gostou do tom que foi usado. Então, cada pessoa é uma pessoa. Crie personas diversas para você ser mais assertiva possível. E vai criando com o decorrer do tempo também. Assim como com o decorrer do tempo, você pode ir descartando também. Ai, gente, tudo é possível. Não descarte nada. Então, primeiro, defina bem essa persona. Desenhe muito bem ela. E quando você pensar no lançamento, desenhe essa persona. Seleciona qual dessas que você criou que vai ser voltada para essa persona específica. Então, pensa muito nisso para você entender qual conteúdo você vai montar para esse lançamento. Cria o suspense. Cria o suspense. Lança um. Vem aí uma coisa. E aí você pode explorar meme, que nem essa voz da. Ai, como é que é o nome da personagem? Ah, eu esqueci. Mas essa do vem aí uma coisa. Que coisa? Eu não posso contar, mas vem aí. Você não fala nada, só nem dá sinais de nada. Então é um vídeo com fumaça, é uma foto com a silhueta que não dá para identificar nada, é uma cor estranha, talvez tudo escuro, não sei. Crie suspense. Vem aí. Mas fomenta, não publique e desaparece. Faz um post sobre isso e aí você vai tiçando a galera nos stories. O que que você acha que pode ser? Joga caixinha de pergunta, faz enquete. Vai alimentando aquilo diariamente. Um dia você faz uma coisa, outro dia você faz outra. Monta uma sequência de stories também nessa pegada de suspense, enfim. Explore muito bem isso. Depois, você vai mostrar alguma coisa. Então, primeiro você não mostrou nada, você não deu pista de nada. Agora você vai dar. Então, é um objeto, o RD mesmo, por exemplo, vai ter o evento em novembro. E aí, eles estavam terminando de lançar os palestrantes. E aí, eles lançaram uma imagem que tinham dicas. E aí ele lançou até uma brincadeira, tipo, o que que você chuta que é dica? Na hora que eu vi um cacto, eu pensei na Juliette, porque é muito, muito dela. E era tão óbvio que eles eram, se eu não me engano, três palestrantes, eram três dicas em uma imagem só. E aí eles lançaram os dois primeiros, que quase ninguém sabia muito ao certo, porque a pista não estava tão evidente, mas depois eles colocaram lá e a última mostrada foi a Juliette. Então, assim, isso é legal. Faça uma brincadeira dos sete erros, evidencie uma coisa sutil, uma dica assim. Aí agora, se na primeira você só mostrou, tipo, sei lá, fumaça ou uma mais escura, se a silhueta entrega muito, agora você mostra a silhueta, agora você mostra um detalhe, agora você mostra um perfil de alguma coisa. Não entrega o que que é, mas dá dicas. Dicas não óbvias de preferência. Depois tem a grande revelação. Priscila, em qual sequência ou em qual período eu faço cada coisa? Vai muito da análise que você vai fazer da sua base de engajamento. Vai muito disso. Mas eu indico fazer a cada semana uma revelação, porque isso gera ansiedade, e ansiedade nem sempre é legal. De repente pode ser até gatilho para o seu público. Se você tem um público muito ansioso, eles podem até não gostar disso. Então, entenda muito o seu público. Depois de você entender seu público, a sua persona, olha como é tão importante a primeira fase, por isso que eu coloquei lá em primeiro lugar. Aí você verifica, eu, Priscila, indicaria por semana. Então monta seu planejamento normal, mas uma vez por semana acrescenta lá lançamento, porque vai ser conteúdo só voltado para o lançamento. E aí na revelação, você pode revelar logo de cara,
Ou você pode fazer, e tem vários estilos, gente. Você pode colocar foto, uma sequência de carrossel mostrando tudo. Você pode montar um vídeo com alguém explicando do que se trata. Depende muito do que você vai lançar, mas aí a revelação, você pode dar uma pesquisada mais a fundo baseando no seu público. Vai ser muito difícil eu descrever o ideal, porque o ideal pra mim, de repente, não vai ser o ideal pra vocês. Então, quando eu fui lançar o podcast, eu fui mostrando aos poucos no meu perfil, vem aí uma coisa, e aí eu mostrava as coisas que eu ia comprando pra fazer acontecer. Então, o microfone, a claquete que eu coloco no começo com o número do episódio e que eu uso também pra identificar o episódio pra fazer a capa para os outros vídeos que eu subo. Então, tudo isso faz uma diferença gigantesca. E eu pensei nisso na hora de construir, porque eu falei, cara, vai ser muito legal. É claro que o microfone foi um dos últimos, porque o microfone ia ser o que tava mais na cara, que ia acontecer alguma coisa no estilo podcast e tal, e aí eu não queria. Mas quando era pra revelar mesmo, aí eu postei uma foto e os amigos já começaram a identificar, e já começaram a falar, poxa, que legal. Amigos que deram força antes falando que era minha cara montar um podcast, já falaram, poxa, tô muito feliz, ansiosa pra ver os episódios e tal, e não demorei muito. Depois que eu revelei, eu não demorei pra lançar, porque isso também é muito importante. Eu até diria uma coisa bem legal, que é uma coisa que eu consegui agora. É claro que tem uma diferença do estilo do conteúdo que eu monto, mas vale colocar aqui também. Se você vai subir coisas como YouTube ou rede social, entenda que existe uma frequência mínima. Então, não sobe um projeto desse tamanho, tipo, conteúdo de YouTube. Não sobe um projeto desse tamanho sem você ter uma base de vídeos. Porque, gente, somos humanos, adoecemos, temos problemas para resolver, podemos acordar com humor duvidoso que ainda a gente não vai conseguir gravar. Então, cogite tudo isso. Por que que eu tô falando isso? Porque numa semana que eu ficar mal, porque é que nem, por exemplo, agora eu tô com uma semana antecipada de conteúdo. Então, a semana que eu tô gravando o conteúdo, sobe um vídeo. Eu tô com uma semana antecipada. Então, por exemplo, eu sempre gravo na segunda-feira. Na quinta-feira da semana que eu gravo, eu já tenho um conteúdo programado. O conteúdo que eu tô gravando hoje só vai subir na próxima semana. Então, isso é muito importante, porque se acontecer qualquer eventualidade, eu vou ter uma semana. Ao invés de gravar na segunda, eu vou poder gravar em outro dia da semana e ver se funciona. Então, é importante você ter esse respaldo, porque você vai conseguir ter calma para você não pensar com pressa e não planejar qualquer coisa e não entregar um conteúdo meia boca pro seu cliente. Então, é muito importante você pensar isso. E aí, pensando em gatilhos mentais, é muito importante você pensar em como você vai começar o vídeo, como você vai trabalhar também as campanhas. Então, você pode trabalhar mais de uma vez. Por exemplo, teve um que eu falei, um episódio, eu quero dizer, que eu falei sobre gatilhos mentais, confiram. Porque num lançamento você pode usar 3 ou mais deles. Que eu citei, hein, porque na descrição tem um link do blog que tem mais de 25. Não, tem 25, que eu só citei 10. Então você pode trabalhar a exclusividade. Então, se você já tiver uma comunidade, antes de você subir para todo mundo, sobe com exclusividade na comunidade. Ai, Priscila, mas podem vazar. Se vazar, vazou. Mas você pode colocar também um número, depende do que você tem de plataforma. Mas você pode colocar com exclusividade números de WhatsApp exclusivos ou e-mails, só aqueles e-mails que você colocar ali que pode conseguir pegar aquilo. Ou você pode sim colocar um link exclusivo e tá tudo bem. Se a pessoa compartilhar, quem sabe você não aumenta a sua comunidade. Tá tudo válido. Tudo válido. Exclusividade, escassez. Então, você colocar que é lançamento, mas por aquele valor só até determinado tempo, ou só exclusivo para os seus clientes, novos clientes não. É que nem aquelas, tem muito disso, né? Cupom só para a primeira compra. Pode ser. Priscila, tô descartando quem já é meu cliente. Aplica outras campanhas para eles. Existem vários tipos de promoções, não é em vão, não é à toa. E aí você pode mudar para o próximo lançamento, o que funcionou e o que não funcionou. Então, faz esse lançamento. Eu geralmente trabalho um mês com essas estratégias de lançamento. E depois de um mês eu faço uma análise. O que que aconteceu? Como foi? Teve engajamento? Não teve? Se teve alguém novo que surgiu através do lançamento?
qual foi o volume de vendas, qual foi o volume de engajamento, para fazer uma análise toda. Porque na próxima vez eu vou lançar no mesmo mês, talvez eu vou tentar em outro horário. Eu posso tentar no mesmo mês, só que em outros horários. Mas eu indico você fazer uns 3 ou 4 lançamentos em períodos completamente diferentes, para aí você avaliar. Não, eu fiz um lançamento em janeiro e foi muito bom. Em comparação com o meu de dezembro, foi péssimo. Geralmente dezembro e janeiro são ótimos por conta do 13º. Mas pode acontecer de não também, para o seu nicho. Por exemplo, talvez para produto funcione muito, para serviço não, porque a galera tá de férias, então se você vender um serviço, geralmente a galera não vai comprar, dependendo do serviço. Porque se você vende curso, por exemplo, a galera vai querer descansar. Mas também vai ter a galera que vai preferir fazer nas férias, porque é menos trabalho. E aí vai ser menos complicado para ela administrar a agenda, porque ela tá de férias, então é só aquele curso. E ela pode fazer da cama, pode fazer do sofá, pode fazer enquanto lava a louça. Vocês viram que só nesse poucos minutos eu já coloquei vários cenários positivos e negativos para um mesmo período. Então, assim, não existe certo e errado. É legal vocês pensarem que vocês precisam testar. Então testem. Às vezes você testou janeiro, mas deu errado porque foi na primeira quinzena, e se for na segunda. Então testem, tentem variações, mesmo que mínimas. Priscila, eu já testei janeiro, mas de novo, foi na quinzena. Será que a quinzena que você testou que foi ruim? Teste, teste, teste. Marketing digital é eternamente testes. Tudo muda, porque o algoritmo atualiza, gente. Não tem como a gente pensar que a gente não vai precisar fazer testes novos por conta disso. O algoritmo vai mudar. Você muda. A gente acabou de falar sobre isso, sobre a questão de você pensar, ter um pensamento quando tem 20 anos e mudar completamente quando se tem 30. As prioridades mudam, as pessoas mudam, então por que o seu público não vai mudar e por que que o seu conteúdo tem que permanecer o mesmo? A única coisa que você pode padronizar e eu indico é a sua identidade visual. O resto, e até ela você pode mudar se você achar que é necessário. Não é à toa que várias marcas atualizam sua identidade visual frequentemente. Às vezes dá errado? Às vezes dá errado. Às vezes fica melhor do jeito que estava antes. Um clássico. Um clássico é sempre um clássico. Mas você pode usar isso no futuro também. A Coca-Cola fez isso. Lançou várias versões de Coca-Cola, várias foram criticadas, várias foram aclamadas. E aí depois elas voltaram com a Coca clássica. E vendeu horrores. Ai, por que será? Porque eles conhecem o público. Pausa para água. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha a minha figura de linguagem com é isso. Mas é sempre assim. A gente tem que fazer um curso de oratória para melhorar um pouco a nossa oratória. Sempre é importante. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se você já conheceu essa técnica de lançamento, ou se eu falei uma coisa absurda, ou se você concorda, ou se você discorda. Vamos trocar uma ideia, vamos discutir. Inclusive, a gente já falou sobre isso. Discutir não é ruim. Discutir é conversar, e conversar é legal. Aliás, que chato conversar com só com quem concorda com a gente. Legal é a gente conversar com quem diverge. Eu ouvi, eu sei que isso vai parecer muito baixo, mas eu estava assistindo o programa da Virgínia, o Sabadão, e aí tava o Léo Dias e a Cariúcha. E aí a Cariúcha estava discutindo que no começo o Léo Dias não gostou da presença dela no programa. E ele corrigiu falando que não, que ele gostou sim, porque na verdade todo mundo meio que tem medo dele, seja pelo tom de voz que ele tem, seja pelo, né, alto fofoqueiro que ele é, e todo mundo tem receio do que ele pode sair propagando de falácias, mas as pessoas geralmente concordam, porque tem medo. E ela não. Então ele achou bem legal, porque gera entretenimento no programa, quando discordam dele, porque gera uma discussão e aquilo vai gerar entretenimento, e tá certo. Por mais que eu não goste dele, desde o que ele fez com a Clara Castanho, eu já não gostava dele desde antes, mas com a Clara Castanho ele foi muito baixo. Eu concordo, porque é isso, a gente tem que discutir mesmo. É claro que tomem cuidado com isso, eu vejo muita marca sabendo que isso gera engajamento, falando besteira, porque sabe que as pessoas vão discutir sobre isso. Então, é aquele falem bem ou falem mal, mas falem de mim, cuidado com isso. Marca, né? Pensando em marca, cuidado com isso. Agora, se você é influencer, tipo,
whatever, eu acho que faz sentido. Depende do que fazer sentido no seu nicho. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse conteúdo. Eu nem esperei que me fosse engajar tanto, mas eu amei, gostei bastante. Eu espero ver os comentários de vocês para saber se vocês gostaram também. Um cheiro da Pri!